Bom, esse é o último bloco do Conexões, que hoje está debatendo o meio ambiente, a preservação dele e também a nova legislação que rege o setor. Para falar sobre isso, nós estamos com Cristiane Silva e Souza, gerente de Flora da Semar, e também Luísa Arref, que é militante do MST e doutorando em Geografia aqui na UFG. Bom, Luiz, a gente falou um pouco no bloco passado, no final do bloco passado, com a Cristiane sobre o CAR e também sobre o Programa de Regulamentação Ambiental, o PRA. Como você avalia essas duas formas de regulamentação, de cadastro, e de que forma que isso impacta os assentados, os pequenos proprietários, as pessoas que produzem ali de forma familiar, de forma pequena? Eu tenho dito já, acompanho o debate do Código Florestal há bastante tempo, mas eu sempre tenho dito que o Código Florestal é um debate não só ambiental como agrário. E no CAR a gente vê isso muito claramente. O Brasil não resolveu a sua questão agrária, né? Não fez reforma agrária, criou alguns assentamentos, mas não fez reforma agrária e não regularizou as terras. Então tem muita terra grilada, tem muita terra que tem os poceiros, os pequenos que estão lá dentro e que os grandes estão, ou os grandes mesmo estão há bastante tempo. Aí imaginemos, o CAR não tem nenhuma exigência de comprovação de que aquela terra é daquela pessoa que está falando. Quem é que vai ter acesso a essas informações do CAR? São os grandes. Porque até chegar lá no interior, nos pequenos, o CAR, o que é o CAR, já vai demorar. Então os grandes vão lá, vão chegar na frente do computador e vão simplesmente desenhar. Não é nem obrigado que tenha um shape, né? Que é uma estrutura com base no georreferenciamento. Então ele não tem nem que colocar isso, ele só chega lá no computador e desenha, essa é a minha área. E pronto, ele está dito lá que aquela é a área dele. Quando o pequeno for chegar, muitos pequenos vão estar incluídos dentro das áreas dos grandes e muitos pequenos vão ter dificuldade para entrar nesse negócio, né, no CAR. Então, um primeiro problema grande é que vai haver muita sobreposição de área. Os grandes vão dizer, essa área é minha. Como ele não tem que comprovar, a gente já sabe como é que funciona o sistema fundiário no Brasil. E os pequenos, os agricultores camponeses, eles vão ter grandes dificuldades de acessar isso. E o que a gente já tem visto? Se criou um número gigantesco de consultorias que vão cobrar dos agricultores camponeses para fazer isso. Para ir lá no computador, como não tem obrigação de ser engenheiro florestal, não tem obrigação de ser agrônomo, qualquer um pode criar uma consultoria, juntou 2, 3, cria uma consultoria, chega na comunidade e fala, eu vou fazer seu CAR. E aí o pequeno, o camponês vai falar o quê? Então, o que historicamente o movimento camponês, os movimentos sociais camponeses defendeu é que o agricultor fizesse uma autodeclaração. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, mais uma vez, os pequenos ficarem excluídos dessa política. E lembrando que só tem um ano para o cadastro ser feito no CAR. Isso, em Goiás, 150 mil propriedades devem ser inscritas em um ano. Lá fala em prorrogação por mais um ano, então já contemos com 2 anos. E não vai haver nenhum processo de avaliação dessas terras, se elas são reais, se não há sobreposição, como o Luiz falou, não vai haver nenhum processo posterior a esse cadastro? Não. No momento da análise, né, em que o técnico da secretaria, seja municipal ou estadual, que estiver fazendo essa análise, ele detectar a sobreposição, ele pode pedir a documentação, mas para a inscrição não é pedido nenhuma documentação, não é pedido nada. O problema é que aí tem uma questão de ordem, né? Quem é que vai primeiro? É isso mesmo que eu falei, quem é que vai primeiro? Então, quando o agricultor camponês conseguir chegar lá, já vai estar todo o Goiás já mapeado pelos grandes, né? Então, esse é o grande problema. E no PRA, Camila e Cristiane, é importante, o que a Cristiane colocou é exatamente o que está sendo pensado para o PRA. Então, quando a gente fala de regularização ambiental, quando o movimento camponês falava disso, estava falando o quê? Tem que se criar uma política florestal, tem que se criar uma política agroecológica para mudar, para que a gente entre numa nova situação com o meio ambiente. Senão, vai continuar regularizando o mal feito. Não, o Estado brasileiro tem que assumir o papel de estimular novas práticas. Então, de manejo sustentável, de agroecologia, de acabar com agrotóxico. Mas não é esse o caminho que o PRA vai. O PRA vai para beneficiar aquele que desmatou. Quais são as consequências disso, Cristiane? A longo prazo, essa questão do desmatamento, do uso indiscriminado de agrotóxicos, o que isso vai trazer para a população brasileira, até mesmo para a agricultura?
Já foi comprovado que a falta da vegetação muda os microclimas, né? Tem a mudança dos microclimas, afetando até, vamos falar, aí a nível mundial. Nós temos a questão da extinção de fauna e flora, nós temos espécies agora que nós não encontramos mais, isso por conta dos corredores ecológicos que não existem mais, né? Que são aquelas áreas ligadas de APP com reserva. Além disso, nós temos também, vamos pensar local, o agricultor, no momento em que ele foi beneficiado em produzir até na beira do rio, nós vamos ter escassez de água. Nós vamos ter ali, hoje nós temos o produtor de água. O que é o produtor de água? É aquele produtor em que ele protege as suas nascentes, beneficiando assim vários outros produtores. Por que disso? Porque a APP hoje você pode degradar até 5 metros dela, né? A APP nas margens do rio. Então, assim, nós vamos ter aí a extinção de várias espécies, a escassez de água, as mudanças no clima, isso já foi comprovado. Então, é um impacto significativo. Isso, e não podemos dizer a longo prazo. Com relação à água, a gente já está sentindo. Veja em São Paulo, né, até mesmo aqui em Goiás, quando nós iniciamos com esse produtor de água, já foi uma forma de recorrer, né, à proteção das nascentes para poder não ter o mesmo problema que São Paulo está passando hoje. Você percebe isso também num grau talvez ampliado em relação aos pequenos proprietários, aos assentados, que às vezes têm menos recurso financeiro para conseguir fazer algum projeto de manejo? Como é que você percebe isso? Se a gente for imaginar, o sonho do agronegócio, dos ruralistas, é transformar a realidade brasileira. Então, é criar onde a terra tem, onde está passando a ferrovia norte-sul, onde tem hidrovia, é transformar tudo isso em um grande deserto verde, onde o agrotóxico é jogado de avião. Então, é criar, de fato, um estado de calamidade para as populações que vão viver ali. E para os pequenos, uma ausência completa de políticas para produção diferente. Agora, o governo federal lançou o Plano Nacional de Agricultura Agroecológica, mas é muito pequeno, é uma coisa que não muda a realidade. Então, o novo Código Florestal, ele cria, primeiro, uma cultura da ilegalidade. Aquele agricultor pequeno que sempre conservou, sempre preservou, olha agora o grande que sempre desmatou sendo regularizado. E ele que sempre preservou sendo prejudicado. Então, essa é uma cultura da ilegalidade que afeta a moral, a ética no campo, né? E nós vamos ver, juntando isso com essa coisa que eu tinha falado da mercantilização da natureza, uma reconfiguração terrível dos territórios ambientais, dos territórios agrários, tanto no Goiás quanto em nível nacional. Agora, o que nós lutamos é para que isso não se concretize. O MST e várias outras organizações têm feito a luta para conscientizar a população dos problemas dos agrotóxicos, desses problemas da mudança do Código Florestal, para que esse sonho de morte e destruição do agronegócio não se concretize. E que a proposta de um desenvolvimento justo, agroecológico, de interesse para a população brasileira, seja o caminho, de fato, que a gente siga. Mudando um pouquinho, a questão do agrotóxico. Até na última jornada universitária que a gente esteve cobrindo com vocês, a questão do agrotóxico foi muito colocada em pauta. Hoje é um estado, como você mesmo disse, de calamidade. Existe uma produção em larga escala com muito uso de agrotóxico no país? Eu sugiro que o público que está nos assistindo procure no YouTube o filme O Veneno Está na Mesa 2, que é do cineasta Silvio Tendler, e lá ele apresenta uma série de dados. O presidente do Instituto Nacional do Câncer do Brasil assume naquele filme que nós estamos numa situação de quase epidemia de câncer e que isso tem total conexão com a poluição das cidades e com os agrotóxicos. Hoje, cada brasileiro consome em média 6 quilos de agrotóxico por ano. Então, quando a gente está comendo ali a nossa salada, quando a gente está comendo o nosso arroz, nós estamos comendo, infelizmente, nós estamos comendo veneno. Essa é a lógica da produção de mercadoria. Quando se produz alimento, o agricultor que produz alimento, ele não joga veneno. Agora, quando você produz mercadoria, que é o que o grande faz, ele não está preocupado, ele só está preocupado em receber o lucro. Então, a situação dos agrotóxicos, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, não é o maior produtor agrícola do mundo e é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, essa é uma situação em que, se continuar o avanço do agronegócio, do jeito que está, é isso. Vamos acabar com a legislação ambiental, vamos ter mais agrotóxicos, vamos acabar com nossos rios e vamos acabar com a população camponesa, porque é isso que interessa ao agronegócio, um grande deserto. Essa questão do agrotóxico, ela não é uma questão nova. A Rachel Carson, no seu livro Primavera Silenciosa, né, ela já discutiu e provou
que alguns pássaros eles desapareceram por conta do agrotóxico. E algumas incidências de câncer que não tinha começaram a aparecer em cidades em que tinha o uso maciço ali de agrotóxico. Então, assim, aqui no estado de Goiás, além do agrotóxico, nós temos que pensar também no uso, né, ostensivo ali daquela agricultura na terra. Foi comprovado que a terra, ela arenitiza, ou seja, ela vai virar areia com o decorrer do tempo. E isso vai né, afetar um APP e futuramente os cursos d'água. E não existe nenhuma regulamentação pela SEMAR ou por outro órgão em relação ao uso de agrotóxico? É indiscriminado, o produtor pode usar o que ele quiser. A forma de uso e a quantidade, né, a forma, se é por avião, se é aplicação em loco, isso aí tem regulamentações. Mas quantidade, isso aí é da agrodefesa. E mesmo assim, os níveis toleráveis de agrotóxicos eles estão mudando. O que era 10 anos atrás não é muito maior hoje. Então a Anvisa vai mudando, porque é da vigilância sanitária, a Anvisa vai mudando os padrões dela, justamente porque vai aumentando o número de agrotóxicos. Então não é real a gente pensar que uma regulamentação que está sendo feita sem o debate da sociedade vai dar conta disso. Não é real. É o acúmulo, né, no corpo humano. Então vai diminuindo porque nós não aguentamos mais no nosso corpo essa quantidade de agrotóxicos. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer. Muito obrigada, Cristiane, pela presença. De nada. Obrigada também, Luísa Reff, pela presença. Eu agradeço o espaço. Bom, a gente vai continuar, com certeza, discutindo o meio ambiente, que é um dos temas principais aqui do Conexões. Bom, e você assiste agora o Conexão Urbana. O Museu de Arte de Goiânia apresenta as exposições individuais Paisagem, Máscaras de se Ver e A Vida é Bélica. O horário de visitação é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde nos sábados, domingos e feriados. As mostras ficam abertas para visitação até o dia 20 de julho e a entrada é franca. A Galeria da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás convida para a exposição Sintomas Estéticos do Plural. A exposição apresenta as pesquisas estéticas dos docentes da FAV e reúne obras de diversos artistas. A visitação pode ser feita das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A galeria fica no campus Samambaia. O Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos próximos debates. É só mandar sugestões de pauta, críticas ou perguntas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode acompanhar todos os debates que foram realizados no Conexões por meio do blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!